Fala pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vamos falar aí sobre os esportes de marca, ok? Vamos conhecer um pouquinho sobre isso, então vamos para a aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Edson e vamos iniciar o conteúdo novo de educação física, né? E vamos falar sobre os esportes de marca, tá? Então, o esporte de marca e também os esportes olímpicos, porque vamos identificar algumas características relacionadas a esses esportes que têm a finalidade de marcar o tempo, né? De finalizar uma atividade em relação ao tempo e espaço, beleza? Então, nessa primeira ilustração aqui, nós já temos aqui alguns esportes que têm essa finalidade de marca, né? Que é a competição entre equipes ou até mesmo no individual, ok? Para nós começarmos, vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Então vamos lá. Na aula de educação física, aprendemos muitas coisas. Entre elas, aprendemos sobre o esporte de marca. E são aqueles que da ação motora é um registro quantitativo de tempo, distância ou peso. Ou seja, esses três espaços aqui são as principais características que identificam esse esporte de marca, né? É através do registro, ou seja, da ação motora realizada pelo atleta, o quantitativo, que é o tempo utilizado, né? Quantitativo de tempo, a distância que foi realizada, né? Se é um percurso, se é a corrida, se é o salto, né? E também o peso, né? Que é o peso da massa, que é o peso que está sendo alencado durante o exercício realizado pelos atletas. Atletas e outros exemplos de esporte de marca, tá? Então, o principal exemplo, o atleta que desenvolve essas habilidades no decorrer da atividade. Vamos treinar um pouco, ou seja, vamos conhecer um pouco sobre essa movimentação corporal, né, que exerce aí sobre esses esportes de marca. Bom, vamos lá. Então, aqui no primeiro exemplo, eu trago aqui uma simulação, né, que é um salto em distância, né? Então, nós temos aqui a progressão da movimentação corporal na sua progressão no momento da realização do salto. Então, nós temos aqui o número 1, a imagem número 1, ela reflete a ação do corpo no momento do impulso para realizar o salto, né? Então, observe que o corpo está alinhado, né? Uma só perna apoiando ao solo, né? E a outra já está inclinada, ou seja, para ela poder realizar aí o movimento do salto. Em seguida, né, ela toca no solo com a perna posterior e assim ela consegue realizar o movimento corporal, fazendo aí o seu distanciamento, né, em relação ao seu pulo, ou seja, ela realizou uma marca pré-determinada através do seu salto, ok? Então nós temos aqui a primeira situação da progressão do seu salto. Saltar um obstáculo. Então vamos lá, coloque um obstáculo que você considera com uma altura que seja possível saltar. Correr e saltar. Assim que ficar fácil, aumente o desafio. Ou seja, você vai pré-determinar um local para você realizar o salto. Assim que o seu corpo já pré-definiu a distância, o ângulo, a altura e o movimento certo para realizar o salto, ele vai se tornar isso daqui. Ele vai se tornar fácil, né? Então você aumenta o desafio. O que é o desafio? Você pode aumentar a distância diminuir a distância entre os obstáculos, ou você pode aumentar a altura do obstáculo. E assim você vai pré-definindo os seus próprios limites em relação ao seu salto. Ou seja, as suas habilidades começam a ser aprimoradas, beleza? Aqui no quadrinho número 2,
saltar um obstáculo. Agora, salte o obstáculo lateralmente, ou seja, no primeiro aqui você saltou de frente, né? De frente para o obstáculo. No segundo você vai fazer uma simulação de salto lateral, né? Saltando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? E assim nós treinamos nas nossas partes articulares, né? Quadril, perna e também a potência do salto através do movimento lateral. Observe que para o lado lateral, o obstáculo ele é um pouco mais íngreme, ou seja, mais baixo do que para frente. Porque quando você está de frente para o obstáculo, a tendência corporal é saltar mais alto. Quando se posiciona ao lado do obstáculo, o seu ângulo de salto ele reduz o seu impulso, ou seja, então ele tem que ser um pouco mais baixo. E assim você vai aprimorando a altura. Coloca baixinho, você faz um salto para a direita, para a esquerda, aí você aumenta mais um pouquinho, faz mais um salto para a direita ou para a esquerda, e você aumenta mais um pouquinho e vai fazendo a movimentação até chegar qual é o seu próprio limite de altura que você consegue fazer lateralmente, ok? Aqui embaixo, no terceiro, você conhece essa brincadeira? Sabe o nome dela? Pula-sela. Já brincou? Ela é uma brincadeira que você realiza saltos. Vamos experimentar. Convide alguém da sua família, um irmão, um amigo, um pai, a mãe, um tio, a avó, né? Ache alguém aí que tem uma disponibilidade de um tempinho aí, de uns 10, 15 minutos, e faz essa brincadeira em casa. Pode ser o salto, né? Que é essa que eu estou falando aqui. Pode ser a competição do salto lateral sobre um objeto. E pode ser a competição do salto para frente, né? Sobre o objeto, ok? Então, pode fazer essa dinâmica em casa também. Então, vamos lá. Posicione-se em fila. Deve haver um espaço entre vocês de aproximadamente 2 metros, ou seja, a cada distância entre um e o outro tem que haver aí no mínimo, né, um pré-determinação de 2 metros de distância entre um e outro. Por quê? Porque você tem que fazer a movimentação, essa distância aqui do número 2 para o número 1. Ou seja, então quando você pular sobre o primeiro, você tem que cair no espaço vazio, por isso 2 metros, né? Para que você não machuque quem está na frente e você também não se machuque ao aterrissar batendo no que está parado na frente. Então, um espaço de 2 metros vai determinar ali aonde você vai cair no chão e se posicionar também, ok? Você deve iniciar ou deve inclinar o tronco para frente e apoiar as mãos ao joelho. Ao sinal, quem estiver por último deve saltar sobre os que estão parados à sua frente. Quando chegar ao primeiro da fila, deve posicionar-se 2 metros à frente deste e dar o sinal para que o último comece a saltar, ok? Então é a mesma coisa. Se vocês estão em 3 colegas, em 3 brincando, então o primeiro salta sobre o primeiro da frente, o segundo e salta sobre o terceiro. Quando você parar no último da frente, que é o terceiro, você posiciona, porque o primeiro vai iniciar o salto também. Então cada um vai fazer aí uma média de 2 saltos por vez, tá? E assim faz o rodízio da brincadeira. No quarto e último, você vai fazer o seguinte: nessa organização, você pede para alguém na sua casa fazer o registro. Pode tirar uma foto, pode fazer um videozinho aí de alguns minutos, de alguns segundos, né? Somente no momento que você está realizando a brincadeira, tá? E assim ela vai ficar registrada
e você pode estar enviando para o professor, ali pelo grupo da sala, ou se preferir, pode mandar no meu PV no WhatsApp, beleza? Então, se possível, peça para alguém da sua família registrar você realizando as atividades, tá? Que são essas atividades aqui que nós estamos falando, tá? Primeiro, um obstáculo pulando para frente, depois um obstáculo pulando lateralmente e depois o último obstáculo que você vai saltar sobre um colega. Se não tiver ninguém para você fazer essa brincadeira em casa, aqui embaixo está a atividade do dia. Atividade número 1, qual esporte você mais gosta de praticar? Então você vai pensar aí, qual esporte você gosta de praticar, que você já jogou, que você já brincou, tá? Então você vai escrever todos eles aqui, ó. O número 2, o atletismo sendo um esporte de marca que está presente no nosso cotidiano, como em brincadeiras da escola, departamentos de esporte do município. Sendo assim, faça uma pesquisa, tá, sobre atletas do Brasil que ganharam medalhas de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas, prata e bronze nas provas de atletismo na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2014, tá? O que é isso, gente? Em 2014, as Olimpíadas aconteceu no Brasil e foi no Rio de Janeiro, tá? Então você vai fazer uma pesquisa, ó, aqui, ó, vai fazer uma pesquisa sobre os atletas que disputaram o atletismo, somente o atletismo, não vai pesquisar outras modalidades, é somente o atletismo que tem que fazer. E a última, que é a número 3, você já participou de alguma competição esportiva pela sua escola? É uma pergunta. Você já participou? Se sim, você coloca sim aqui. Qual a modalidade? Qual a modalidade? Eu coloquei sim. Então eu participei das Olimpíadas Escolares. Eu joguei futsal. Você coloca futsal. Joguei o vôlei. Você coloca vôlei. Você jogou handball. Você coloca handball. Não, eu participei do atletismo. Você coloca o atletismo, tá? Então é dessa maneira. Qual a modalidade ganhou medalha? E você vai colocar sim, eu participei na modalidade futsal e ganhei a medalha de ouro, prata ou bronze. Qual foi a posição que o seu time chegou quando você participou, tá? Então você vai fazer desta maneira aqui, beleza? Então essa é a nossa aula de hoje. Vou deixar a atividade gravada para vocês. Realize a atividade e depois vocês encaminham para mim o que vocês conseguiram realizar aí, tanto na prática como na escrita, beleza? Então, essas 3 atividades é escrita, vocês vão responder escrevendo aqui as suas respostas. Aqui em cima é a sugestão da atividade prática, tá? Que você deve realizar em casa com alguém, com um amigo, com alguém da sua família. Se não tiver ninguém, você pode produzir os obstáculos com lateral e depois utilizando companheiros fazendo esse salto também, beleza? Um abraço, boa semana para vocês, qualquer coisa estamos aí à disposição, beleza? Tchau, tchau!